como estamos. Vamos orar pelo pastor Bleno, que é pastor ali em Pernambuco, que nessa noite estará ministrando a palavra do Senhor ao nosso coração. Soberano Deus, eterno Pai, estamos na Tua presença, Senhor. Estamos, Senhor, reunidos para Te adorar e glorificar o Teu nome. A Tua palavra tem nos ensinado que onde houver 2 ou 3 reunidos em Teu nome, o Senhor se faz presente. Deus, o Teu servo, Ele não sabe, Ele não conhece o que o Seu povo precisa, mas o Espírito do Senhor sabe. Usa-o como instrumento em Tuas mãos. Faze, ó Deus, que a Tua palavra alcance os corações neste lugar. Ó Deus, que ele diminua e que o Senhor cresça, e que o Senhor atenda as orações dos santos neste lugar. Deus, Tu és santo nos céus e na terra. Receba, Deus, a nossa adoração e fala conosco em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Vamos ler uma palavra, Ezequiel, capítulo de número 37. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37. Nós iremos ler alguns versículos. Vamos ler até o verso de número 9. Ezequiel, capítulo 37, a gente vai ler até o verso de número 9, até o verso 7, para a gente abreviar a leitura. Ezequiel 37, até o verso de número 7. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou no espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E ele me perguntou: filho do homem, poderão reviver esses ossos? E eu disse: Senhor, Tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: farei entrar em vós o meu espírito e vivereis. Porei nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele. Porei em vós o meu espírito e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como ele me deu ordem. E enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho, e cada osso se juntaram ao seu osso. E você diz amém? Tome seu assento, dobre a sua atenção à palavra. Uma vez mais, é uma satisfação, é uma alegria cooperar no reino com os irmãos, com a palavra. E mais uma vez a gente agradece essa tão honrada oportunidade ao nosso querido pastor Marcos Alberto. É sempre uma alegria somar no reino com os irmãos. O capítulo 37 de Ezequiel é uma imagem figurativa, é uma ilustração da situação espiritual, moral e social em que Israel se encontrava. Por diversas vezes, essa nação que Deus escolheu para ser modelo para as demais, ela infelizmente entrou em declínio espiritual por diversas vezes. Israel foi uma nação que Deus escolheu como modelo padrão para as demais se espelharem nela, mas infelizmente algumas vezes Israel saía do
do convívio espiritual no que diz respeito ao que Deus queria. Israel saía da via que Deus tinha determinado para que o povo assim obedecesse, andasse conforme o que ele queria. Deus levanta Moisés e, através de Moisés, Deus vai passar para o povo várias diretrizes. Deus promete uma terra chamada Canaã, que manava leite e mel para o povo. Deus revela a sua vontade, seus estatutos para Israel, dizendo que daquela escolha que Deus tinha feito, aonde Israel pisasse a planta do seu pé, ainda que tivesse maldição no local, Deus quebrava e abençoava. Deuteronômio 28, Deus determina através de Moisés ali várias bênçãos para Israel. Mas o povo parece que não conseguia entender a vontade de Deus. Parece que era muito complicado o povo entender o que Deus queria de fato revelar para eles, para que eles de fato entendessem aonde Deus queria que eles chegassem. E de vez em quando Israel saía dos propósitos de Deus e entrava por outros caminhos que Deus não se agradava. E aí Israel passou a ser uma nação que oscilava diante da escolha de Deus. E Ezequiel 37 é mais um retrato falado de Israel em decadência espiritual. E aqui Israel é ilustrada como um vale que está cheio de ossos secos, decadência, declínio espiritual. E o verso 1 de Ezequiel 37, Deus decide levar o profeta Ezequiel a este vale, a essa imagem figurativa que representava Israel. Versículo 1, ele é interessante porque a Bíblia vai dizer que veio sobre mim a mão do Senhor e ele me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. A mão de Deus foi quem conduziu Ezequiel. A mão de Deus foi quem levou Ezequiel. E eu preciso entender, e você precisa entender, que a mão de Deus, ela não nos leva para onde a gente quer. Deus não levou o profeta Ezequiel a um jardim para ele contemplar a beleza das flores. Deus levou Ezequiel a uma realidade no que diz respeito à condição que Israel estava. Ezequiel enxergou o vale do jeito que ele estava, cheio de ossos. A visão é uma visão cavernosa, é uma visão horrível, um vale cheio de ossos, imagina. E aqui eu aprendo um princípio, é que Deus não dá um jeitinho brasileiro para nos agradar. Deus não maqueia as coisas. Deus é Deus de realidade. Deus não é Deus de ficção. Deus não é Deus de imaginação. Deus não é Deus de será, eu acho, quem sabe. Não, não. Deus é Deus de realidade. Deus gosta das coisas transparentes. E Deus diz, Ezequiel, eu vou lhe levar em um lugar que pela sua vontade você não iria. Eu vou lhe levar a um lugar que pelo seu querer você jamais imaginaria. E aqui eu aprendo uma coisa. Todas as vezes que a mão de Deus nos leva a lugares de caos, fique certo, você será a voz profética da restauração de Deus. Todas as vezes que a mão de Deus lhe conduz a lugares específicos que dentro da sua vontade você jamais iria, você jamais escolheria, você jamais pisaria, fique certo, Deus vai lhe confiar uma palavra profética para que haja restauração. Deus vai lhe confiar uma palavra profética para que aquilo que porventura esteja quebrado se conserte. Deus vai lhe confiar uma palavra profética para que aquilo que está fora do lugar se organize. Então, não reclame dos lugares que a mão de Deus lhe leva. Você sempre será a voz profética de restauração.
A mão de Deus foi quem levou o profeta Ezequiel para um propósito naquele vale. Qual era o propósito? Restauração. Então, eu libero para a sua vida nesta noite, através da palavra de Deus, no texto de Ezequiel 37, que a mão de Deus vai começar a lhe conduzir a lugares específicos, a lugares, quem sabe, dentro da sua ótica de enxergar, você nunca contemplaria, você nunca iria, mas a vontade de Deus vai ter que ser feita na sua vida para um propósito. Há uma palavra profética que Deus vai te confiar, e essa palavra profética que Deus vai lhe confiar, fique certo, Deus vai restaurar as coisas. Deus vai organizar a bagunça. Quem crê nisso aqui? Diga comigo, através da palavra profética, no lugar de caos, que Deus vai me levar, diga, haverá restauração. Diga, Deus vai organizar a bagunça. Diga, Deus vai juntar o que está espalhado. Quem crê nisso? Deus vai. Um vale cheio de ossos secos. Estava tudo espalhado. Estava uma bagunça. Mas a mão de Deus conduziu Ezequiel, levou Ezequiel. A mão de Deus muitas vezes nos leva para lugares que a gente não colocaria na nossa agenda. Mas a mão de Deus levou o profeta. No versículo de número 2, a Bíblia diz que o Senhor fez o profeta Ezequiel andar ao redor do vale. Ezequiel não pisou em cima dos ossos. Ezequiel andou ao redor deles. Quem estava de pé no vale era o profeta Ezequiel, e quem estava prostrado eram os ossos. Mas o fato de eu estar de pé não me dá direito de pisar quem está no chão. Eu vou repetir de novo isso aqui. O fato de eu ser profeta e estar de pé não me dá direito de eu pisar nos ossos que estão secos. Fale para 3 pessoas, Deus não te chamou para pisar nos ossos secos. Por isso que Paulo diz, quem está em pé, cuidado para que não caia. É graça, é misericórdia que nos sustenta. E já que essa graça tem lhe sustentado para lhe manter de pé, estenda a mão para quem está caído. Ajude quem está prostrado. Seja a boca de Deus para os ossos secos, para que Deus restaure, para que Deus levante, para que Deus cure. O fato de eu ser um profeta e estar de pé não me dá direito para pisar nos ossos que estão secos no chão. Deus diz a Ezequiel, você não vai pisar, você vai andar ao redor, porque eu quero que você contemple a situação. Eu quero que você veja como está. E a Bíblia diz no verso 2, e me fez andar. É como se Deus dissesse, eu não lhe trouxe aqui para ficar parado, se mova. Aleluia. Se movimente. Veja a realidade das coisas. Ezequiel começa a andar ao redor do vale e ele começa a contemplar de fato como estava a situação. Versículo 2 a Bíblia vai dizer, e eu vi que eram muito numerosos sobre a face do vale e estava mais do que seco. Versículo 2 a Bíblia diz, estavam sequíssimos. Aí no versículo de número 3, Deus vai fazer uma pergunta ao profeta Ezequiel. Irmão, diante do caos, diante de uma situação complicada, diante de um problema, a única coisa que você quer é uma resposta. Sim ou não? Diante do problema, o que é que eu quero de Deus? Uma resposta para o problema. Diante do caos, diante da situação complicada, o que é que eu almejo? Uma resposta de Deus. Mas Deus não dá uma resposta ao profeta. Deus decide fazer uma pergunta. Eu jamais vou almejar de Deus perguntas diante de problema, eu quero resposta. Mas Deus não dá resposta a Ezequiel. Deus faz
Uma pergunta. E acredite, todas as vezes que Deus faz pergunta no caos, todas as vezes que Deus faz pergunta diante de situação adversa, todas as vezes que Deus faz pergunta diante de problema no reino espiritual, já tem algo liberado para que Ele resolva. Eu vou repetir de novo isso aqui. Todas as vezes que Deus faz pergunta diante do problema, todas as vezes que Deus faz pergunta diante do caos, diante de situações complicadas, no reino espiritual já tem uma porta aberta, já tem uma solução para a situação. Quem crê nisso aqui? Aleluia! Então, nem sempre Deus vai lhe dar resposta diante do problema. Às vezes, Deus vai lhe fazer perguntas. Em João capítulo 6, olha que coisa interessante. Vamos para a palavra de Deus? Estamos num culto de ensino, estamos num culto de doutrina, um culto da palavra. Vamos para esse texto aqui que encaixa no que eu acabei de falar. João capítulo 6. Você que está com a sua Bíblia, abra ela, por favor. João 6. Versículo de número 5. Todas as vezes que Deus nos faz perguntas diante de problemas, é porque já tem algo liberado no reino espiritual. João capítulo 6, versículo de número 5. Jesus está no monte com os seus discípulos. E quando ele ergue os seus olhos, Jesus percebe que vem se aproximando uma grande multidão. E aí o texto vai dizer: Jesus, erguendo os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, disse a Filipe, e Jesus vai fazer uma pergunta a Filipe: onde compraremos pão para cada um desses comerem? Aí Filipe vai responder no versículo de número 7. Olha que coisa interessante. Jesus pergunta no versículo 5, Filipe decide responder no versículo 7. E a resposta de Filipe é a seguinte: 200 denários de pão ainda não daria para cada um desses comerem. Eu vou repetir o que eu falei para isso ficar na sua mente. Todas as vezes que Deus nos faz perguntas diante de problema, no reino espiritual, já tem algo liberado para que a situação seja resolvida. Você crê nisso? Você recebe essa palavra? Vamos lá. Se Jesus pergunta no versículo 5, a lógica é Filipe responder em seguida, no versículo 6. Mas Filipe responde no versículo 7. Não era para ele responder no 7. Era para ele dar a resposta a Jesus no 6. Só que o 6 é a chave. O 6 é o segredo. O 6 é onde já está liberado no reino espiritual a chave para abrir a porta que está fechada diante do problema. Porque a resposta de Filipe é negativa. Filipe vai para a ponta do lápis, chega num denominador e diz: Jesus, eu fiz uma conta bem rápida aqui. E se a gente comprasse agora 200 denários de pão, ainda não dava, ainda era insuficiente. Ainda não tem como. Se a gente comprasse agora 200 denários de pão, ainda não dava para essa multidão. Aí Jesus olhou para Filipe e disse: ô Filipe, eu perguntei só para te experimentar, porque eu já sei o que eu vou fazer. Olha o que diz o verso 6, é por isso que Filipe não responde no 6, mas no 7. Porque diante da pergunta de Jesus, algo no reino espiritual já estava liberado. Levante a sua mão que eu vou profetizar. Independente das suas respostas, negativa ou positiva, eu declaro pela palavra: Jesus já sabe o que vai fazer. Jesus já sabe como vai resolver. Jesus já sabe por onde vai começar. O texto diz: mas ele perguntou isto somente para o experimentar,
porque ele já sabia o que ia fazer. Quem crê aqui que Jesus já sabe o que vai fazer? Independente das suas respostas. Porque tem hora que a gente olha para a situação e nos falta fé para se expressar diante de Deus. Mas independente de como esteja o nível da minha fé, no reino espiritual, quando Deus decide fazer pergunta, ao invés de nos dar resposta, é porque já tem algo liberado. Quer ver outra situação? João 5, 38 anos. Vamos para mais esse texto? João 5. Oh, irmãos, Deus está presente aqui. Aleluia! Glória a Deus! João capítulo 5. Tem um paralítico esperando 38 anos que as águas sejam agitadas para que ele entrasse no tanque e fosse curado. Jesus chegou sem avisar naquele dia, porque tem coisa que Jesus chega de surpresa. Tem coisas que acontecem no de repente. Ele estava esperando pelo movimento das águas. Jesus disse: já faz 38 anos que tu espera. Hoje eu cheguei primeiro antes do movimento para te tirar dessa. Eu recebi algo profético. Levante a mão direita. Sabe, não tem hora que a gente diz assim: Deus, faz um rebuliço. Não tem hora que a gente diz assim: Deus, faz um movimento. Estou precisando, estou necessitando. Recebe a palavra. Jesus vai chegar de repente para te fazer surpresa. Eu profetizo no reino espiritual, vai acontecer milagre antes do rebuliço que você está esperando, antes do movimento que você está precisando. Jesus vai chegar primeiro nessa situação. Jesus chegou primeiro, porque ele está esperando pelo movimento das águas. E Jesus agora vai fazer uma pergunta, versículo de número 6. Jesus vendo-o deitado, e sabendo, ele sabe. Jesus sabe. E sabendo que ele estava naquele estado há muito tempo, disse-lhe, olha a pergunta: queres ser curado? Ô irmão, era tudo o que ele queria. 38 anos. Esse era o desejo dele. Era o anseio dele. 38 anos. Era tudo que ele estava esperando. E por que Jesus tem que perguntar? Por que Jesus tem que fazer essa pergunta? Queres ser curado? É claro que eu quero. Faz 38 anos que eu espero. E por que o Senhor não curou logo, Jesus? Porque eu preciso saber dele. Eita glória. Por que o Senhor não chegou logo e disse: levanta, toma a tua cama e anda? Porque eu queria saber se, independente do tempo, ele ainda tinha fé, ele ainda acreditava, ele ainda tinha esperança que era possível. Quando Jesus pergunta: queres ser curado? Jesus está perguntando: você ainda crê, independente do tempo? Você ainda acredita que eu posso lhe tirar dessa, independente dos anos de espera? Você ainda crê? Você ainda tem fé? Aleluia! Você ainda acredita? Você ainda tem esperança? Vai acontecer milagre. Esse será o resultado final. Você quer ser curado? Mas é tudo o que eu quero. Mas eu quero saber de você. Ainda tem fé? Você ainda acredita? Independente dos anos que você está esperando aqui, você ainda tem uma resposta para me dar? E ele está tão decepcionado pelos anos de espera que ele responde: eu não tenho ninguém. Você não tinha ninguém até agora. Eita glória. Você não tinha ninguém até ontem. Eita glória. Você não tinha ninguém até a semana passada. Você não tinha ninguém até 15 dias atrás. Agora eu cheguei, meu filho. Levante a mão, Jesus chegou. Aponte o dedo para quem está do seu lado e diga: você vai sair dessa independente do tempo. Vai, a porta vai se abrir em nome de Jesus. Ele vai restaurar em nome de Jesus. Ô pastor, mas por quê? Porque Jesus está com você. Jesus chegou. Você não tinha ninguém até ontem. Oh, aleluia. Você não tinha ninguém até ontem. Agora você tem eu.
Responde para mim. E ele está decepcionado. No reino espiritual já estava liberado. Ele diz: eu não tenho ninguém que me coloque no tanque quando a água é agitada. Eu até me esforço, eu até tento, mas sempre passa alguém na minha frente. Jesus olhou para ele e disse: não perguntei nada a você sobre o tanque. Não perguntei nada sobre água ser agitada. Eu perguntei se você quer ser curado. Eu não preciso do tanque. Eu não preciso de água agitada. O dono do milagre chegou para te tirar dessa. Ai! Diga para 3 pessoas: o dono do milagre chegou aqui. Você tem confiado em muita gente e só tem se decepcionado. Você tem ligado para um monte de gente e só tem ouvido resposta negativa. Recebe essa palavra: o dono do milagre está nesse culto. Quem crê, quem recebe, quem glorifica. Chega de decepção dos outros. Chega de esperar pelos outros. O dono do milagre está nesse culto. Não preciso do tanque, não preciso das águas serem agitadas. Mas uma coisa eu te digo: levanta, toma a tua cama, porque já estava liberado no reino espiritual. Anda, meu filho, você não fica mais parado aqui. Eita glória, você não fica mais dependente dos outros aqui. Você não passa mais decepção aqui. Anda! Levante a mão, eu vim para profetizar. O que estava parado vai começar a se movimentar. Cadê o teu glória a Deus que tu disse que tu ia dar nesse culto? Cadê? Cadê? Vai começar a andar. Deus está te tirando da dependência, da humilhação. Recebe a palavra. Jeová está dizendo: o que estava parado vai começar a entrar em movimento. Aleluia! Anda! Anda sem depender dos outros. Caminha sem depender dos outros. Ela adora sem depender dos outros. Vem para a igreja sem depender dos outros. Anda! Oh meu Deus, eu estou sentindo a unção de Deus aqui. Está forte. Glorifique a Deus. Anda. Eu vou falar algo aqui. Deus vai começar a tirar as suas amuletas. Sabe, tem gente que é dependente dos outros. Só vou se tu for. Só caminho se tu caminhar. Só consigo se você me ajudar. Deus vai tirar as suas amuletas. Eita, diga isso aí para quem está do seu lado. Chega da dependência. Deus vai tirar tua... Você vai andar com seus próprios pés. Se ninguém quiser ir, você vai. Se ninguém quiser mais orar, você vai continuar orando. Não quero mais adorar. Eu adoro. Eu não quero mais buscar. Eu busco. Eu não quero mais glorificar. O problema é seu. Eu glorifico. Eu ando com meus próprios pés. Oh, Deus está aqui. Eu ando. Anda. Diga para quem está do seu lado: sabia que você pode? Às vezes tem gente que fica tão dependente dos outros que esquece que Deus lhe deu suas próprias capacidades para andar. Jesus não pegou na mão dele, não. Jesus não pegou ele nos braços, não. Jesus só deu a palavra de ordem: levanta, para de depender dos outros. Você pode, meu filho. Eita, que ele deu um salto da cama. E Jesus disse: espera aí, faz quanto tempo que você está em cima dessa cama aí? 38 anos. Ah, tá, então era ela que carregava você, não é? Agora é você que vai carregar ela. Ah, então era você que era dependente dela, né? Agora ela é que vai ser dependente de você. Anda.
Eita glória. Levante a sua mão, eu vou profetizar e vou continuar a mensagem. Quando Jesus chega para nos fazer pergunta, é porque algo no reino espiritual já está liberado. Receba a palavra: as coisas vão mudar de posição. Você não vai ser mais controlada, você não vai ser mais controlado através do milagre, da palavra profética. Deus vai firmar os teus tornozelos, os teus passos, e você vai passar a controlar a situação. O problema não vai mais te controlar. A situação não vai mais te controlar. Deus está dizendo: anda, 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 caminha. O que estava parado vai começar a entrar em movimento. Quem recebe isso aqui? Quando Deus nos faz perguntas, já tem algo liberado no reino espiritual para que a situação seja resolvida. Ezequiel, eu não vou lhe dar uma resposta. Eu vou lhe fazer uma pergunta. Já contemplou? Já enxergou a situação? Você já viu como é que está? Já. Então a pergunta é a seguinte: pelo que você viu, pelo que você está vendo, pelo que você contemplou, me dê uma resposta. Poderão reviver esses ossos? É como se Deus perguntasse assim: Ezequiel, tem jeito? Você tem alguma resposta? Tem jeito, Ezequiel? Ezequiel olhou para a situação e respondeu para Deus assim: Senhor, tu sabes. Eita, eu não vou me atrever a dizer nada. A única resposta que eu tenho agora é: tu sabe. Oh, irmão, tem hora que diante da situação a gente está como Ezequiel. A gente fica sem o que dizer. Quantas vezes você não já disse para Deus: Deus, tu sabes. Eu já perdi as contas. De quantas vezes eu já cheguei para Deus e disse a mesma coisa que Ezequiel está falando aqui: Deus, tu sabes. E Ezequiel não errou na resposta. Deus sabe mesmo. Oh, Deus sabe. Deus sabe o que eu não sei. Deus sabe o que eu não faço. Deus sabe o que eu não resolvo. O que é que Deus sabe, pastor Bleno? Deus sabe entrar onde eu não posso entrar. Deus sabe resolver o que eu não posso resolver. Deus sabe falar o que eu não posso falar. Enquanto eu ministro aqui, Deus está me dando palavras proféticas. Receba. Deus sabe como vai falar. Deus sabe como vai resolver. Deus sabe por onde começar. Deus sabe como vai trabalhar. E quer saber de uma? Vai dar tudo certo. Diga isso para 3 pessoas. Tira a tua preocupação. Diga. Vai dar tudo certo. Talvez se Deus deixasse na sua mão ia complicar mais do que já está complicado. Mas como você disse para Deus: Deus, tu sabe, Deus está dizendo: eu sei, vou resolver por você, vou trabalhar por você, vou agir por você, vou abrir por você. Quem crê nisso, o Senhor sabe. Quantos vieram nessa noite adorar ao Deus que sabe aqui? Deixa eu ver. Eita glória. Quando Ezequiel disse: Senhor, tu sabes, Deus disse: eu sei. Eu sei e não vou trazer outro profeta para lhe ajudar a profetizar. Eu sei e não vou trazer aqui um exército para lhe dar mais força na voz. Eu sei e não vou me utilizar de A, B e C para liberar a palavra profética agora diante dessa situação. E aí, Deus? E aí que o profeta vai ser você.
E aí, eu vou usar você. E aí, quem vai abrir a boca com uma palavra profética para que eu restaure é você. Eu quero decretar essa noite aqui pela palavra que a voz profética naquele ambiente de caos vai ser você. Deus vai te revestir de autoridade. Ah, pastor, mas eu não sei falar. Deus vai te ensinar o que dizer. Ah, pastor, mas eu não sei por onde começar. Deus é o teu instrutor. Recebe essa palavra. Naquele ambiente de caos, Deus vai te autorizar a profetizar. Deus disse a Ezequiel, o profeta dessa situação é você. Pergunte para mim, por que Deus usou Ezequiel para profetizar? Pergunte para mim, por que Deus usou Ezequiel para profetizar? Por que Deus não trouxe outro profeta para ajudar ele? Por que Deus não trouxe uma multidão para fazer um eco de uma voz forte naquele vale? Por que teve que ser o profeta Ezequiel? Nada melhor do que Deus usar quem viu a realidade de perto. Eu quero lhe dizer essa noite aqui, que quem sabe da realidade é você. Tem gente que só sabe por ouvir. Tem gente que só sabe por mensagem no WhatsApp. Deus está falando aqui. Tem gente que só sabe de ouvir falar. Você não, você está diante da realidade. As experiências têm sido suas nesse vale. Eita Deus, Deus está falando aqui. Não é alguém que lhe contou, não é uma mensagem que para você chegou. Você tem visto com seus próprios olhos como está. E Deus está lhe dizendo essa noite pela palavra, nada melhor do que eu revestir de autoridade, poder e graça e confiar uma palavra profética, a não ser você que está diante da situação no vale. É por isso que teve que ser Ezequiel. E Deus está lhe dizendo essa noite, quem está passando pela experiência é você. Quem está diante do vale contemplando como está é você. Quem está enxergando a realidade de perto é você. E Deus está dizendo, se é você, prepare-se. Eu usarei a tua boca. Fala para 3 pessoas aí, Deus vai usar a tua boca, rapaz. Deus vai honrar a tua fé. Aleluia. Deus vai responder a tua oração. O profeta vai ser você. Dá um glória a Deus que Ele está na casa aqui. Eita! Glória! Eu já estou sentindo Deus revestir crente aqui de autoridade para profetizar. Sai da frente, Satanás. Tu pensou que ia acabar, derrubar, arrebentar? Jeová está revestindo a crente de autoridade nesse culto aqui, para chegar em casa profetizando. Sabe o que vai desaparecer de lá? É aquela perturbação do inferno. Mas a tua voz profética vai ser ecoada naquele vale. E o que está quebrado, Deus vai consertar. Quem tem glória a Deus 10 segundos na boca aí? Quem tem? Quem tem? Recebe autoridade. Recebe autoridade. Recebe autoridade. Recebe autoridade para profetizar nesse vale. Eita glória, Deus está presente aqui. Recebe. O homem de Deus é você que Ele vai usar. A mulher de Deus é você que vai profetizar. E deixa o resto com Deus, que quem vai se responsabilizar é Ele. Eita glória. Só abre a boca para cantar. Só abre a boca para pregar. Só abre a boca para profetizar. O resto, pastor, é com Deus para levantar, para restaurar.
não vai falar de forma aleatória, você não vai falar o que você quer, é Deus que vai colocar as palavras na tua boca. Porque a Bíblia diz assim: então profetizei, como Ele me deu ordem. Quem foi que te autorizou? Deus. Quem foi que mandou profetizar? Deus. Quem foi que mandou falar? Deus. Quem foi que mandou abrir a boca para entoar esse cântico? Deus. Quem te confiou essa mensagem? Deus. Vai resolver com Ele, porque eu estou debaixo. Eita! Do comando dEle. Diga para quem está do seu lado: eu estou debaixo do comando dEle. Não mexe não, não toca não, não te mete a besta não. Foi Deus que autorizou. Oh meu Deus, Ele está autorizando aqui. Tu está sentindo Ele te autorizar? Tu está sentindo Ele te autorizar? Deus está dizendo: está autorizado. Você está autorizada, mulher de Deus. Abre a boca e dizer: Satanás, para de bagunçar na minha família, porque quem manda nesse vale, nessa casa aqui é o meu Deus. Fala aí para 3 pessoas: Ele está te autorizando. Fala. Tem gente que não fala não. Fala. Não, tu tem que fazer valer a pena esse culto. Fala: Ele está te autorizando. Abra a boca para cantar, que Ele vai ouvir, vai descer providência. Vai orar, Ele te autoriza. Vai profetizar, Ele te autoriza. Abra a boca que Ele está autorizando. Meu Deus, eu estou ouvindo línguas estranhas aqui. Quem está sentindo que Deus está autorizando? Eu estou sentindo Deus aqui. Do altar, a nave da igreja, o Espírito de Deus te visita nessa noite e Ele te diz: eu te autorizo a profetizar. Eita glória! Te autorizo. Oh meu Deus, quem nunca mais profetizou vai voltar a profetizar, pastor Marcos Alberto. Quem nunca mais teve visão vai voltar a enxergar visões espirituais. Quem nunca mais cantou em línguas estranhas vai começar a entoar cânticos espirituais. Jeová está dizendo: eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair dela. Sai, adora, glorifica, me exalta, profetiza, fala em língua, recebe, eu estou aqui. Eita Deus, olha Deus autorizando ali, olha Deus autorizando aqui. Ai, olha Deus autorizando aqui. Olha Deus autorizando lá na galeria. Olha aqui nos músicos. Olha aqui no altar. A nave da igreja está tomada da presença de Deus. Eu estou vendo o exército ficando de pé. Sim. Eita. Olha ali, ó. Olha ali, ó. Oh meu Deus! Oh meu Deus! Eu vou lhe dar mais alguns minutos para você receber essa autoridade. Eu vou lhe dar mais alguns minutos para você sentir Deus lhe autorizar. Já está autorizado.
Já tá, pastor, estou sentindo um negócio diferente. É Deus dizendo, está autorizado, profetiza. Ô pastor, estou com vontade de falar em línguas. É Deus dizendo, está liberado, fala em línguas. Ô pastor, estou com vontade de profetizar. Está autorizado, rapaz. Profetiza. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. É tua, Jesus, é tua. Jesus. Essa casa é tua. Sua casa. Essa igreja é tua. Nós deixamos ela pra você. Nós somos teus. Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, Enche este lugar. Apareça, Que o teu nome cresça. eita glória, Vem me incendiar. que presença Vem me maravilhosa. incendiar. Essa Aleluia, aleluia. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, houve um rebuliço, e o que estava espalhado, o que estava bagunçado, começou a se organizar. Deus é especialista em organizar a bagunça. Você crê que Deus vai organizar a bagunça? Eita glória, Deus está aqui. Cada osso começou a se juntar ao seu osso. Irmão, Deus sabe encaixar as coisas no lugar certo. Deus não encaixa nada errado. Deus tem uma planta, e na planta de Deus tudo se encaixa direitinho. Deus está lhe dizendo essa noite que Ele vai começar a encaixar as coisas. Toda desavença no meio da tua família vai acabar. Ai, ai, ai. Toda discórdia no meio dos teus vai acabar. Toda bagunça no meio da tua família vai acabar. Deus está dizendo, eu estou organizando as coisas. Quem crê no Deus que está falando aqui através da palavra, profetiza aí para quem está do seu lado, Deus vai organizar as coisas. Vai. Eu estou vendo uma junção aqui no meio da tua família. Toda desavença caia por terra nesta noite no meio dos teus. Toda intriga caia por terra nessa noite no meio dos teus. Um está para a direita, outro está para a esquerda. Deus está dizendo, eu vou juntar. Vai acabar a desunião naquele lugar. Deus está dizendo, vai todo mundo se entender. Vai ter paz no meio dos teus. Vai ter paz no meio dos teus. Meu Deus, Deus está falando aqui comigo. Irmão vai se unir com irmão. Ai, pai vai se unir com filho, filho com pai. Eu estou profetizando, a tua família é um projeto de Deus. E você acha que Deus ia deixar por isso mesmo? Deus está dizendo, até culto e ações e graças você vai dar. Porque o que eu vou fazer é grande no meio da tua família. Deus vai. Quem crê dá glória a Deus nessa união. Eu estou vendo gente da tua família se perdoando uns aos outros. Tu crê que Deus está falando?
Ei, canamanuia. Antiria sabaragácia. O perdão está sendo liberado nessa noite no meio da tua família. Deus está arrancando, enquanto você está aqui, é isso que Deus está falando. Deus está arrancando do coração de alguém da tua família todo ressentimento de revolta. Haverá abraço. Quem crê nisso? Porque Deus está dizendo: eu já marquei um encontro com você no Vale de Jaboque. No vale eu já me revelei para você. O concerto já está feito. Diga para quem está do seu lado: Deus já resolveu com você. Deus já estava resolvendo com Ezequiel. Deus já tinha resolvido com Jacó. E enquanto Jacó está aqui no Vale de Jaboque, ele, Deus, Deus e ele, Deus, Deus e ele, Deus e ele, Deus. Deus disse: eu vou lá no coração de Esaú. Eita glória. Enquanto você está aqui, Deus está dizendo: eu estou indo no coração de alguém lá. Alguém crê, irmão? Alguém crê? Pelo menos uma pessoa crê nisso aqui? Eu vou repetir. Enquanto você está dando glória a Deus aqui, ouvindo a palavra aqui, recebendo de Deus aqui, Ele está dizendo: eu visito o coração de alguém para liberar perdão lá. Quem crê? Olha como a palavra leva. Olha como a palavra atende a necessidade de quem está necessitando. Deus já tinha marcado o encontro com Jacó. Deus já tinha marcado o encontro com o profeta Ezequiel. O resultado agora é só restauração. O resultado agora é só organizar o que está fora do lugar. O resultado agora é só levantar, é só restaurar. Quando Jacó pensava que Esaú ia se vingar dele, recebeu um abraço. Deus vai fazer isso no meio dos seus. Deus vai fazer isso no meio dos seus. Vai acabar a discórdia. Vai acabar o desentendimento. Haverá harmonia, haverá paz. Fale para 3 pessoas, fale para 3 pessoas: Deus está dando paz na tua família. Eita glória, isso é profético. Deus está levantando aqui os ossos que estavam secos, não são mais ossos, agora é um exército de pé, cheio do Espírito. Eu vou liberar a palavra e vou pegar até a Bíblia na mão, com a mão direita aqui. Essa pessoa que Deus vai encher do Espírito na tua casa, vai ser tão forte, mas tão forte, a transformação do Espírito Santo na vida de alguém, que essa pessoa vai pregar mais do que eu, que estou com esse microfone na mão aqui. Essa pessoa da tua família vai cantar mais do que você. Não se assuste se essa pessoa da sua família der mais glória a Deus do que você na igreja. A obra vai ser grande. O concerto de Deus na vida de alguém vai... Não, tem um mistério forte aqui. Tem algo de Deus forte aqui sobre as nossas vidas nessa noite. A palavra final para eu tomar o assento é restauração. Você crê nisso? A palavra final para eu tomar o assento agora nessa mensagem é restauração. Finalize dizendo para 3 pessoas e eu tomo o assento: vai voltar tudo ao normal. Vê se ele reagiu dando outro glória a Deus aí. Vê se ela reagiu levantando pelo menos a mão aí. Repete de novo, os jovens, as irmãs, os obreiros, a igreja. Repita de novo: vai voltar tudo ao normal. Nosso pastor. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você.